Todo ano, mais de 40,000 pacientes nos EUA morrem por condições mal diagnosticadas. Isso não é uma manchete, é uma crise silenciosa. Agora imagine um sistema que percebe o que os olhos humanos perdem, não substituindo médicos, mas aprimorando-os. Em hospitais ao redor do mundo, a IA já está fazendo exatamente isso. Não é algo chamativo, sem alarmes ou sirenes, apenas diagnósticos mais inteligentes, rápidos e precisos. Desde detectar sinais sutis de câncer de pulmão em tomografias, até prever doenças cardíacas antes que sintomas surjam, o aprendizado de máquina está reescrevendo as regras. Mas como chegar a esse ponto? E por que agora? Isso não é apenas sobre tecnologia, é sobre vidas. À medida que vamos desvendando os detalhes, você verá como algoritmos treinados com milhões de imagens médicas estão superando métodos tradicionais, reduzindo erros e economizando tempo. A revolução está aqui. Ela só não está fazendo barulho. Por trás de cada sintoma ignorado e tratamento atrasado, há um custo humano e financeiro imenso. Um relatório recente descobriu que apenas nos EUA, 12 milhões de adultos enfrentam um erro de diagnóstico por ano. Muitos desses erros são evitáveis. Pesquisadores dizem que 40,000 a 80,000 pessoas morrem anualmente como consequência. Imagine um paciente diagnosticado como uma infecção comum, enquanto o problema real é um câncer em progresso. Tempo valioso é perdido. A IA está cada vez mais sendo aplicada aos diagnósticos, oferecendo opiniões secundárias com velocidade e precisão. Pegue um sistema hospitalar que implementou ferramentas de imagem com IA e viu uma redução de 30% nos atrasos no diagnóstico. Essas ferramentas analisam padrões tão sutis que o olho humano não consegue perceber, capturando anomalias em raio-x e RNM. A inteligência artificial não promete apenas eficiência, oferece a chance de salvar vidas. À medida que exploramos o papel da IA nos diagnósticos, fica claro: o futuro da medicina precisa de precisão, pode estar em máquinas que aprendem mais rápido do que nós. Em 2017, um estudo liderado pela Universidade de Stanford revelou que um sistema de inteligência artificial conseguia detectar câncer de pele com maior precisão do que dermatologistas certificados. A IA analisou milhares de imagens de lesões na pele e igualou ou superou o desempenho humano no diagnóstico. Essa inovação demonstrou o potencial do aprendizado de máquina para complementar, e em alguns casos superar, o julgamento especializado em ambientes críticos de saúde. Considere que a IA na saúde já é usada para navegação cirúrgica e previsão de riscos, com aplicações crescendo rapidamente. Pesquisadores dizem que essas ferramentas podem reduzir atrasos no diagnóstico e melhorar os resultados, especialmente em áreas subatendidas, onde a assistência especializada é rara. Imagine isso: um consultório em uma região rural usando um aplicativo com IA para detectar melanoma em tempo real, capacita os profissionais locais e salva vidas. À medida que a IA continua a evoluir, seu papel na detecção precoce de doenças está cada vez mais difícil de ignorar. Isso nos leva a entender como esses sistemas estão sendo integrados nos fluxos de trabalho hospitalares. No silencioso universo da imagem médica, a IA está descobrindo segredos escondidos à vista. Um relatório recente mostrou que modelos de aprendizado profundo podem detectar câncer de mama em mamografias com maior precisão do que 6 de 7 radiologistas. Considere o caso do Google Layout, onde um sistema de IA treinado com mais de 25,000 mamografias reduziu em 9,4% os falsos negativos e em 5,7% os falsos positivos. Esses não são apenas números, representam vidas potencialmente salvas ao identificar o que o olho humano pode perder. Pesquisadores dizem que a IA excela em reconhecer padrões nos dados muito sutis, até mesmo para os profissionais mais experientes. Pegue a retinopatia diabética, uma condição que pode levar à cegueira. Algoritmos de IA treinados em varreduras da retina atingiram uma precisão diagnóstica comparável à de oftalmologistas. Essa capacidade de enxergar além do visível está redefinindo a precisão na saúde. À medida que a IA continua a aprender com grandes conjuntos de dados, ela não substitui os médicos, mas equipa-os com uma nova visão. Essa visão será crucial à medida que explorarmos a próxima fronteira da inovação diagnóstica. Em 2020, o Google Layout implantou um sistema de IA para analisar mamografias,
obtendo uma redução de 7% em falsos negativos e uma queda de 4% em falsos positivos em comparação com radiologistas humanos. Esses resultados, publicados no Nature, destacam uma mudança crítica na precisão diagnóstica. Considere que o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres em todo o mundo, com mais de 2 milhões de casos relatados em 2020. Uma IA capaz de reduzir erros diagnósticos poderia ter um impacto significativo na detecção precoce e nas taxas de sobrevivência. Além da mamografia, a IA está sendo aplicada à navegação cirúrgica e à elaboração de planos de tratamento personalizados, como apontado em um relatório recente pelo jornal of Medical Systems. Um caso impressionante é o uso do aprendizado de máquina para prever sepsia em pacientes de UTI, onde alertas precoces reduziram a mortalidade em até 20% em programas piloto. À medida que essas ferramentas evoluem, elas não substituem os médicos, os complementam, oferecendo uma segunda opinião com precisão sem precedentes. Essa transformação silenciosa está preparando o terreno para diagnósticos mais inteligentes, rápidos e precisos em toda a área da saúde. No cenário em evolução da saúde, a IA não substitui a expertise humana, mas é um colaborador poderoso. Um relatório recente mostrou que diagnósticos assistidos por IA podem melhorar a precisão diagnóstica em 11 a 15%, um avanço significativo na medicina de precisão. Considere o trabalho no Hospital Geral de Massachusetts, onde ferramentas de IA ajudam radiologistas a detectar anomalias sutis em imagens que, de outra forma, passariam despercebidas. Esses sistemas não tomam decisões, destacam possibilidades, permitindo que os profissionais de saúde concentrem sua expertise onde mais importa. Pesquisadores dizem que essa parceria reduz erros diagnósticos e reduz o tempo de resposta, especialmente em situações de cuidados críticos. Imagine um modelo de IA analisando exames de retina para sinais de retinopatia diabética, destacando casos que poderiam passar despercebidos durante uma consulta movimentada. Isso não é ficção científica, está acontecendo hoje em hospitais ao redor do mundo. À medida que a confiança na IA cresce, também cresce seu papel no apoio e não na substituição dos profissionais médicos. Com essa sinergia, a próxima fronteira não é apenas uma tecnologia melhor, mas melhores resultados na saúde. Na oftalmologia, a IA está restaurando a clareza no cuidado com a visão. Considere um avanço de 2018, onde um sistema desenvolvido pela Google e pela UCLA diagnosticou retinopatia diabética com 90% de precisão, igualando avaliações feitas por especialistas humanos. Essa doença afeta quase 1 em cada 3 pessoas com diabetes, tornando o diagnóstico precoce crítico. Um relatório recente mostrou que ferramentas de IA podem analisar exames de retina em segundos, identificando sinais sutis, muitas vezes perdidos durante exames rotineiros. Considere outro caso. Na Índia rural, onde o acesso a especialistas em olhos é limitado, exames com IA expandidos diagnosticam precocemente milhões de casos. Pesquisadores dizem que esses sistemas reduzem erros humanos e aceleram o tratamento. Além da retinopatia, a IA agora detecta glaucoma, degeneração macular e até sinais de hipertensão nos olhos. Um caso notável envolveu um paciente cujo exame com IA identificou glaucoma em estágio inicial, levando a uma intervenção oportuna. À medida que esses sistemas evoluem, eles não estão substituindo médicos, mas capacitando-os com precisão e velocidade. Essa revolução silenciosa no cuidado com a visão é apenas uma janela para o impacto mais amplo da IA nos diagnósticos. Quando erros entram no diagnóstico, o custo não é medido apenas em tempo ou dor, é em dinheiro. Um estudo de 2017 da Sociedade para Melhorar o Diagnóstico na Medicina revelou que pacientes mal diagnosticados gastam 5 vezes mais em saúde do que aqueles que recebem avaliações precisas cedo. Isso não é apenas uma carga financeira, é uma pressão no sistema. Considere o caso de um paciente diagnosticado incorretamente com lúpus. Quando o problema real era uma doença neurológica rara, meses passaram antes do diagnóstico correto, e os tratamentos desnecessários drenaram tanto o indivíduo quanto o sistema de saúde. A IA está intervindo para fechar essa lacuna. Pesquisadores dizem que modelos de aprendizado de máquina
podem analisar imagens médicas com 96% de precisão em alguns casos, superando o desempenho humano em tarefas diagnósticas específicas. Considere a triagem de retinopatia diabética, onde ferramentas de IA agora destacam sinais iniciais em exames oculares com precisão que rivaliza com a dos melhores oftalmologistas. À medida que esses sistemas evoluem, eles prometem não apenas diagnósticos mais rápidos, mas também cuidados mais acessíveis e eficientes, inaugurando uma nova era em que esperar não significa desperdiçar. Em laboratórios de patologia ao redor do mundo, a IA está aprimorando a detecção de câncer. A PatEye, líder nesse campo, usa aprendizado de máquina para analisar amostras de biópsia com precisão que rivaliza e, em alguns casos, supera a de patologistas humanos. Um relatório recente mostrou que diagnósticos com IA podem reduzir em até 30% os falsos negativos na detecção de câncer de mama, um avanço crítico no cuidado em estágios iniciais. Considere o trabalho no Hospital Brigham e Mulheres, onde modelos de IA treinados em milhares de amostras de tecido agora destacam anomalias sutis que, de outra forma, seriam perdidas. Pesquisadores dizem que esse nível de precisão é especialmente transformador em regiões com acesso limitado a patologistas especialistas. Na Índia, por exemplo, diagnósticos com IA estão sendo implantados em clínicas rurais para identificar cânceres do colo do útero e do cólon de forma mais confiável. À medida que os algoritmos aprendem com mais dados, o potencial para diagnósticos mais precoces e consistentes aumenta. Isso não é apenas sobre melhores ferramentas, é sobre redefinir os próprios padrões da patologia. A próxima fronteira está em integrar essas descobertas em estratégias mais amplas de tratamento. O processamento de linguagem natural está revolucionando como detectamos e diagnosticamos condições de saúde complexas. Um relatório recente mostrou que sistemas de IA podem analisar registros de pacientes e descrições de sintomas com precisão notável, muitas vezes destacando doenças raras que, de outra forma, seriam perdidas. Considere um caso em ponto. Pesquisadores desenvolveram um modelo de NLP que analisou registros eletrônicos de saúde e identificou padrões linguísticos sutis ligados à doença de Parkinson em estágio inicial, às vezes anos antes de um diagnóstico clínico. Essas ferramentas não apenas leem palavras, interpretam contexto, tom e até como os sintomas são descritos. Um exemplo notável é uma ferramenta de IA usada no Reino Unido que reduziu em 30% os atrasos no diagnóstico de doenças raras, analisando em tempo real os sintomas relatados pelos pacientes. Isso não é apenas sobre velocidade, é sobre capturar o que os olhos humanos podem ignorar. À medida que a linguagem se torna dados, as linhas entre sintoma e diagnóstico se desfazem, abrindo novas fronteiras na medicina de precisão. Essa evolução aponta para um futuro em que as palavras em si se tornam ferramentas diagnósticas. A inteligência artificial está causando impacto no cuidado com a saúde mental, oferecendo novas formas de detectar condições como depressão e ansiedade. Um relatório recente mostrou que algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar padrões de fala com até 85% de precisão na identificação de sinais iniciais de depressão. Pesquisadores da Stanford desenvolveram ferramentas que avaliam tom, ritmo e escolha de palavras em conversas, destacando mudanças sutis que podem indicar uma redução na saúde mental. Por exemplo, um programa piloto no Reino Unido usou IA para monitorar atividades em redes sociais e interações online, identificando usuários que mostravam mudanças comportamentais ligadas à ansiedade. Essas ferramentas não substituem terapeutas, mas atuam como sistemas de alerta precoce, permitindo intervenções a tempo. Em um setor em que os sintomas muitas vezes passam despercebidos até que se agravem, a IA oferece uma abordagem proativa. À medida que esses sistemas se tornam mais refinados, podem ajudar a reduzir a lacuna no acesso ao cuidado com saúde mental, especialmente em regiões subatendidas. Essa mudança silenciosa na diagnosticação está redefinindo como entendemos e respondemos aos desafios de saúde mental. Contrário às preocupações generalizadas, a IA na saúde não está eliminando empregos, mas transformando-os.
Um relatório recente mostrou que 80% dos médicos que usam ferramentas de diagnóstico baseadas em IA relatam maior satisfação profissional, graças à redução de tarefas administrativas e mais tempo com os pacientes. Por exemplo, na radiologia, a IA não substitui os radiologistas, mas aumenta sua capacidade de detectar anomalias com maior velocidade e precisão. Pegue o caso de um hospital em Boston, onde a análise de imagens com apoio da IA reduziu em 40% o tempo de revisão de diagnósticos, permitindo que especialistas se concentrem em casos complexos. Pesquisadores dizem que essa mudança está criando novas funções em supervisão da IA, interpretação de dados e comunicação com os pacientes. O campo não está encolhendo, está se expandindo, com uma demanda crescente por profissionais híbridos que possam unir medicina e tecnologia. À medida que a IA se torna mais integrada aos diagnósticos, a questão não é de empregos perdidos, mas de funções transformadas. E essa transformação já está em andamento em clínicas e hospitais ao redor do mundo. Em vilas remotas onde há escassez de especialistas, a IA está intervindo para fechar a lacuna no diagnóstico. Um relatório recente mostrou que ferramentas de diagnóstico com IA podem detectar condições como retinopatia diabética com 95% de precisão, rivalizando com avaliações humanas especializadas. Por exemplo, na Índia, clínicas móveis equipadas com sistemas de imagem baseados em IA agora analisam milhares de pacientes por ano em busca de doenças oculares que podem levar à cegueira, condições frequentemente ignoradas devido à falta de oftalmologistas. Essas ferramentas não apenas detectam doenças, mas também enviam os resultados imediatamente para médicos a centenas de quilômetros de distância. Na África subsaariana, onde 80% da população vive em áreas rurais com acesso limitado à saúde, a IA está sendo usada para analisar ultrassons para anomalias fetais, permitindo intervenções precoces. Ao automatizar avaliações iniciais, a IA permite que profissionais locais de saúde atuem rapidamente, reduzindo a carga sobre hospitais distantes. À medida que esses sistemas se tornam mais acessíveis e baratos, estão não apenas melhorando a assistência, mas salvando vidas. Essa mudança não é apenas um salto tecnológico, é uma redefinição do que é possível em comunidades subatendidas. A inteligência artificial não está aqui para substituir médicos, mas para ampliar suas capacidades, criando um sistema de saúde mais preciso, inclusivo e eficiente. Um relatório recente mostrou que ferramentas de IA no diagnóstico podem reduzir taxas de erro humano em até 30%, especialmente em imagens e detecção precoce de câncer. Por exemplo, na Índia rural, diagnósticos com apoio de IA estão sendo usados para analisar raio-x e exames de sangue, fechando a lacuna onde há escassez de especialistas. Isso não é apenas sobre tecnologia, é sobre transformar vidas. À medida que a IA continua a evoluir, o foco não deve ser nas máquinas, mas nos resultados que elas permitem. Diagnósticos mais rápidos, tratamentos melhores e mais tempo para pacientes e cuidadores. Se você quer ficar informado sobre como a IA está remodelando a medicina, clique em inscrever-se e confira a descrição para as fontes dos insights de hoje. A revolução é silenciosa, mas está acontecendo.